Olá, boa noite. Boa noite. Papa Francisco ressalta a atenção à vida religiosa, com destaque para a necessidade de um caminho de discernimento e acompanhamento. Ministros sobrevoam áreas devastadas pelas chuvas na Bahia. Bahia recebe verba federal para ajudar áreas afetadas pelas chuvas. Estado registra 20 mortes, quase 500 mil afetados e 30 mil desabrigados. As tradicionais contas a pagar no início do ano novo. Uma delas é o IPVA, que teve parcelamento de tributo ampliado em alguns estados. E uma menininha de 9 anos inspira a inauguração de fábrica de chocolates que foi até premiada. O Papa Francisco recebeu neste mês os participantes da plenária do Departamento Vaticano para a Vida Consagrada e falou de sua atenção à vida religiosa, destacando a necessidade de um caminho de discernimento e acompanhamento para evitar que carismas se fechem ou se tornem autorreferências. Nossa equipe em Roma conversou com o responsável pelo dicastério, cardeal Dom João Braz de Avis. O encontro reuniu todos os conselheiros do setor responsável pela vida consagrada. No discurso inicial, Dom João Braz de Avis agradeceu pela atenção e carinho do Papa com todos os religiosos. Eu agradecia o amor do Papa Francisco pelos consagrados. E nós sentimos uma presença do Papa muito perto de nós consagrados e consagradas neste período de todo o seu, digamos, seu pontificado, né? Já Francisco destacou a necessidade de que as comunidades cresçam no discernimento. O Papa também citou alguns pontos de atenção, como a pastoral vocacional e a formação que é proposta aos candidatos. A atenção a como é exercido o serviço de autoridade, a duração dos mandatos e o acúmulo de poderes. O Papa também pediu que o dicastério ofereça ajuda em casos de institutos em que os fundadores tendem a ser autorreferenciais e se sintam os únicos depositários e intérpretes do carisma, como se estivessem acima da igreja. A autoridade ela se desviou do seu lugar, né? Ela se tornou uma espécie de plenipotenciária, no sentido que a pessoa é aquela que conhece o que Deus quer. Não. Na sinodalidade, nós caminhamos juntos, nós participamos todos juntos, nós somos corresponsáveis todos juntos, e depois alguém exprime isso na caridade, na comunhão, procurando estar o mais próximo daquilo que Jesus quer. Então, essa mudança de uma autoridade que se torna não poder, mas serviço, isso nós temos que fazer. Está precisando que a gente volte, sobretudo, a este espírito do Natal, isto é, ao espírito da fraternidade, ao espírito de caminhar com os pequeninos, de ser como o nosso Deus é, livre para chegar a cada pessoa, não ficar julgando, né? Mas aproximando das pessoas, assim como elas são, com seus problemas, com seus pecados, porém, dali, demonstrando a vida nossa, né? Eu acho que isso poderia ajudar muito, esse clima de fraternidade, ajudar muito a gente a reconstruir a vida consagrada. Dom João ainda destacou o desejo do Papa de que os religiosos vivam intensamente este caminho sinodal, buscando a unidade sem perder o específico de cada carisma. Até onde nós já começamos a caminhar no nosso ano da sinodalidade, né? O que a vida consagrada já está fazendo? O que a minha comunidade já está fazendo nesse sentido? Eu vou participar com toda a minha diocese, com a minha paróquia, unindo-me às outras realidades para conseguir... Isso é discernimento. Nós temos que caminhar muito mais unidos para tudo aquilo que é possível fazer juntos, e isso não significa romper a clausura, mas significa nos ajudar porque estamos pobres, né? E o que é particular, o que é típico de cada comunidade, fazê-lo na comunidade. Lei de Roma, vamos para Brasília, onde está Ronaldo da Silva, que traz informações sobre a situação na Bahia, que sofre com excesso de chuvas. Boa noite, Ronaldo. Olá, Adriana. Olá, Reinaldo. Muito boa noite. Um prazer estar com vocês e um prazer estar com você de casa. Vamos atualizar agora as notícias sobre as enchentes que estão acontecendo na Bahia por causa das fortes chuvas. Mais de 400 mil pessoas já foram afetadas e vários estados perderam com os alagamentos medicamentos e vacinas. Para dar apoio à população,
o governo federal encaminhou recursos e equipes técnicas ao local. Cenas de tristeza, famílias que perderam tudo e a chuva não para de cair. Situação muito difícil aqui em Itamaraju. O grande volume de chuva que atinge a Bahia desde novembro deixou mais de 31 mil desabrigados, além de 358 feridos. Os números foram atualizados pelo governo estadual. Dos 116 municípios baianos afetados, 100 estão entre a situação de emergência por conta das enchentes. O governo estima que a população atingida de alguma forma pelas chuvas é de 470 mil pessoas. E por causa dos temporais no último fim de semana, 2 barragens cederam, uma em Vitória da Conquista e outra na Chapada Diamantina. Os bombeiros estão monitorando ao menos 10 barragens por causa do risco de rompimento. E o que conforta em meio a toda essa tragédia é a solidariedade. A todo momento chegam alimentos e roupas de várias partes do país. Foi envolvido as entidades, a população, a igreja. Então todo mundo nós movemos para poder a gente conseguir uma quantidade maior. E graças a Deus o povo de Caravelas reconheceu e nos deu a confiança. Então a gente está levando aqui alimento, água, itens de higiene, itens de limpeza, leite, brinquedo, ração animal, roupa, calçado, cobertor e muito amor. A força-tarefa montada pelas Forças Armadas também não para de resgatar pessoas. Após sobrevoarem as regiões atingidas pelas chuvas na Bahia, na manhã desta terça-feira, ministros do governo anunciaram medidas de ajuda aos municípios. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a pasta editou uma portaria no valor de 12 milhões de reais para as áreas afetadas. Além da Bahia, os estados do Amazonas, Minas Gerais, Pará e São Paulo também estão sendo atingidos pelas fortes chuvas e vão receber recursos federais. Esse dinheiro já foi repassado, fundo a fundo, do Fundo Nacional de Saúde para os fundos municipais de saúde. O governador da Bahia, Rui Costa, afirmou hoje que várias cidades do estado perderam todas as medicações e vacinas durante as enchentes e alagamentos. E para dar apoio à população da Bahia, o Ministério da Saúde encaminhou várias equipes técnicas para uma força-tarefa nos locais afetados. Essas equipes estão realizando as entregas de insumos, equipamentos e vacinas. Já o ministro da Cidadania, João Roma, afirmou que o governo federal ofertará linha de crédito para a reconstrução de casas atingidas pelas chuvas na Bahia. A população pede socorro e quem pede socorro não quer saber de onde está vindo a ajuda. Portanto, é louvável sim esse momento onde nós estamos juntos, trabalhando para que o quanto antes a Bahia consiga superar esse momento de dificuldade. O operador nacional do sistema elétrico divulgou que os reservatórios de usinas hidrelétricas de todo o país sinalizaram melhoria nos níveis de água. De acordo com o boletim, o volume de água das hidrelétricas do Nordeste vai alcançar 50% da sua capacidade devido às fortes chuvas acima da média que atingem a bacia do Rio São Francisco. Reinaldo, Adriana. Atenção especial agora para a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Está chovendo bastante no Sudeste. Chove amanhã, faz sol. Como fica a previsão para o Brasil todo, hein? Yara, boa noite. O tempo mantém-se chuvoso nesta quarta-feira, Reinaldo. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. As chuvas se concentram na região norte, entre o Acre e Amazonas, Rondônia, Pará e Tocantins. No território nordestino, ainda chove forte no Maranhão, Piauí e principalmente no oeste da Bahia. No centro-oeste, Mato Grosso e Goiás terão as chuvas mais intensas. No sudeste, destaque para Minas Gerais. Nas demais áreas da região, o sol aparece, porém com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Tempo firme nessa área que vai da Paraíba a Pernambuco. Também tempo ensolarado no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. No verão, a umidade relativa do ar é mais alta devido às chuvas típicas da estação. Com o tempo aberto no sul do Brasil, a umidade do ar pode atingir mínima de 24%, mas as demais regiões está dentro do nível adequado estipulado pela OMS, de 30%. Agora vamos conferir as temperaturas em algumas cidades de cada região. Na capital do Amazonas, máxima de 31 graus e mínima de 23 graus.
No Nordeste, a cidade de Itabuna, na Bahia, um dos municípios mais afetados pelos temporais, atinge máxima de 31 graus e mínima de 21 graus. No Centro-Oeste, Dourados marca máxima de 37 graus e mínima de 24 graus. Descendo para o sul do país, em Foz do Iguaçu, a temperatura pode chegar a máxima de 35 graus e mínima de 23. No Sudeste, aqui na cidade de Cachoeira Paulista, onde se localiza a sede da Canção Nova, máxima de 28 graus e mínima de 20 graus. E para quem já está se planejando para passar as festas de virada do ano no litoral paulista, em Caraguatatuba o tempo não está para a praia. A previsão é de chuva para os próximos dias. Amanhã, máxima de 29 graus e mínima de 22 graus. Adriana. E ainda sobre os estragos causados pelas chuvas. Em São Paulo, a região da Grande ABC também foi atingida por um temporal no início da tarde de hoje. Nosso cinegrafista Rodrigo Tedesco fez vários flagrantes de áreas completamente alagadas entre Santo André e São Bernardo. A Defesa Civil de Santo André confirmou diversos pontos cobertos pela água. Na região central, o terminal de ônibus e a linha 10 da CPTM interromperam o tráfego. Em alguns pontos, houve registros de 100 milímetros de chuva. A Defesa Civil segue com toda a equipe em operação na região. É muita chuva, né, gente? Olha, no norte de Minas Gerais, as chuvas também causaram muitos transtornos nesta terça-feira. Na cidade de Porteirinha, o rio transbordou e alagou a rodovia que corta a região. Agora são 10h50 e forma aos usuários aí da BR-122 que só está passando pela cidade de Porteirinha veículos altos, como ônibus, caminhões e caminhonetes. Veículos pequenos não estão trafegando pela rodovia 122 na altura de Porteirinha em virtude da cheia do rio Mosquito. Além de Porteirinha, as cidades de Salina, Montezuma, Mamonas e Pai Pedro estão com dificuldades. Estradas viraram rios, até os caminhões têm dificuldades para trafegar. Desde a semana passada, a região sofre com as fortes chuvas. E novamente em conexão com Brasília e a presença de Ronaldo da Silva. Ronaldo. Sim, a gente volta com outras informações. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral vai garantir a compra de 176 mil novas urnas eletrônicas que vão ser utilizadas a partir das eleições de 2022. As urnas já estão sendo produzidas em um novo modelo que garantem a utilização de recursos de acessibilidade, mais segurança, transparência e agilidade no processo eleitoral. Cada fase de produção do equipamento vai receber o acompanhamento de um grupo coordenado pela equipe de tecnologia eleitoral do TSE. Neste ano, o Brasil ganhou um novo programa de transferência de renda, o Auxílio Brasil. O pagamento mínimo no valor de R$ 400 beneficia brasileiros de baixa renda. O ministro da Cidadania, João Roma, destacou as ações realizadas em 2021. Num país com mais de 210 milhões de habitantes, quase 27 milhões vivem abaixo da linha da pobreza. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas. Os números mostram os grandes desafios sociais enfrentados pelo Brasil e a necessidade de criar programas de apoio financeiro. Neste ano, novos foram criados e outros reforçados. Com essas ações do governo federal, nós estamos buscando, sim, superar dilemas como esse, para que as famílias aqui no Brasil possam, sim, viver com dignidade. Em 2021, o Bolsa Família se transformou. Deu lugar ao Auxílio Brasil. O novo programa de transferência de renda do governo federal ganhou mais abrangência e passou a ofertar um valor mínimo mensal de R$ 400 para famílias de baixa renda. Mais de 17 milhões de famílias foram beneficiadas. A reformulação do programa incluiu outras plataformas sociais, como o auxílio emergencial criado em 2020 e voltado para pessoas afetadas pela pandemia. Porque nós sabemos que a pandemia está passando, mas as consequências econômicas e sociais dessa pandemia ainda perduram na nossa sociedade. Em julho, o Brasil enviou 302 atletas para as Olimpíadas de Tóquio. Quase a totalidade, 242, recebeu benefícios como Bolsa Atleta e Bolsa Pódio. Entre os bolsistas, a ginasta Rebeca Andrade conquistou 2 medalhas. Coisa até diferente que um patrocínio, onde às vezes se recebe até um dinheiro maior,
O patrocínio, às vezes, é muito eventual. Já o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio é permanente, então dá toda a tranquilidade para que esse atleta possa, sim, ter foco, né, na superação das suas marcas e resultados. Em novembro, o ministro da Cidadania, João Roma, participou do programa Além da Notícia. Em entrevista ao jornalista Ronaldo da Silva, Roma destacou o papel das entidades religiosas na construção do desenvolvimento social do Brasil. São várias entidades religiosas de muitas, né, denominações que têm feito um trabalho fundamental, né, e realmente salvado muitas vidas. Volto com vocês, Adriana e Reinaldo. Ok, Ronaldo, até já. Olha, a gente vai falar de uma notícia que todo ano tem que falar. O início do ano novo se aproxima e com ele, tradicionalmente, muitas contas a pagar. Uma delas é o IPVA, que em alguns estados teve parcelamento do tributo ampliado. Em São Paulo, o governo do estado liberou o parcelamento do IPVA 2022 em 5 vezes. Por um lado, a medida dá fôlego aos motoristas, mas por outro, os valores dos veículos tiveram alta de 30% neste ano, o que impacta no imposto. Antes, o IPVA poderia ser pago em 3 vezes. O importante, né? Nesse fim de pandemia, acho que o que facilitar para a população é bem bom. Eu pago parcelado, só que aí eu pago em 3. Em 5 parcelas? Melhora um pouquinho, né? Pelo menos alivia um pouquinho a situação da gente, né? Mas eu queria que abolisse o IPVA. E para quem quiser pagar o IPVA à vista, é oferecido um desconto de 3%. Só que o pagamento precisa ser feito em janeiro, em cota única. Já aqui em Minas Gerais, o tributo deve ficar com os preços congelados por causa de um projeto de lei aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado. O cidadão paga no ano que vem o mesmo que pagou esse ano. Ao invés de usar como base de cálculo para calcular o IPVA do ano que vem a FIP 2021, a gente usa a FIP 2020, que foi usado para o ano passado, e aí o cidadão paga no início de 2022 o mesmo que pagou no início de 2021, sem ter que arcar com esse aumento absurdo aí que está previsto. O governo de Minas até tentou suspender na justiça o resultado dessa votação por ter acontecido antes do projeto que trata sobre a recuperação fiscal do Estado, que foi enviado pelo Executivo à Assembleia Legislativa. Só que tanto o Tribunal de Justiça de Minas Gerais quanto o Supremo Tribunal Federal indeferiram esse pedido. Em recente postagem feita em uma rede social, o governador Romeu Zema afirmou que está conversando com os representantes dos prefeitos mineiros para viabilizar o congelamento do IPVA 2022 no estado. Ele tem até o dia 7 de janeiro para vetar ou sancionar o projeto de lei. Em uma época em que tudo subiu, a chance de não pagar mais no imposto do veículo em 2022, claro, tem animado os motoristas. O valor já é alto, vem junto com os outros impostos que a gente paga, então é uma possibilidade excelente para a gente. Seria bom para compensar os prejuízos da epidemia, né? Os carros dispararam de preço. Se o IPVA for reajustado de acordo com o aumento dos carros, o IPVA vai disparar e infelizmente nós não estamos nessa condição. Então acho absolutamente necessário. Não só IPVA, mas vai ter IPTU e outras contas. São muitas contas, viu? Bom, fim de ano, época de férias e festas, viagens, mas antes de viajar, é sempre importante manter o veículo em boas condições para a segurança da sua família e dos outros motoristas. Olha, levar o carro para uma revisão antes de entrar na estrada é fundamental. Freio, pneus, óleo, entre outros itens de segurança, precisam entrar na lista da revisão. Seu Antônio está acostumado com viagens. Há mais de 20 anos, trabalha como condutor de vans e assegura que para uma boa viagem, a atenção não pode faltar. A finalidade de uma boa viagem, geralmente, é só você estar sempre atento, né, na sua direita, na sua esquerda e o carro em dia. 2020 foi um ano desafiador para todo mundo. Os passeios precisaram ser adiados e as viagens reprogramadas. Este ano, com o retorno gradual dos eventos, muitas famílias se prepararam para as férias e um final de ano especial. Manutenção do veículo em dia, agora é só pegar estrada. O movimento aumenta no mínimo uns 50% a 60%
que as pessoas vêm fazer a revisão para poder ter uma viagem segura e tranquila. A revisão preventiva do veículo ajuda a evitar acidentes de trânsito. As revisões normalmente são feitas a cada 3 meses, 6 meses durante o ano. Normalmente os itens a serem revisados são o sistema da suspensão, amortecedor, pivô, terminal, líquido de arrefecimento, paletas. Esses são normalmente os itens essenciais para fazer a revisão do veículo. Nesse período do ano, existe um número maior de acidentes com condutores sem experiência de rodovia. E dirigir na estrada é completamente diferente de dirigir em área urbana. Não só pela velocidade, como também pelo convívio com veículos pesados, que muitas vezes as pessoas não têm experiência de fazer isso em área urbana. Marlene e o esposo são de Natal, Rio Grande do Norte. Gostam de pegar a estrada e conhecer diferentes cidades pelo país. Estamos visitando a Aparecida e viemos visitar a Canção Nova. Viemos fazer a troca de óleo para não correr risco na estrada. Então, assim, a manutenção é importantíssima para que não aconteça de você ficar no meio de uma rodovia, né, correndo risco. Então, é importante fazer a troca de óleo. Retomar as atividades está nos planos de todos os brasileiros. Viajar, pegar a estrada e aproveitar as festas nunca foi tão esperado por todos, mas a prudência deve ser a condutora do percurso. Ronaldo da Silva, que está na capital federal. Ronaldo. O Ministério da Saúde agendou para o dia 4 de janeiro uma audiência pública que vai contribuir para a decisão final da inclusão da vacinação de crianças de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Imunização. No dia 23 de dezembro, o Ministério da Saúde abriu uma consulta pública que tem como objetivo ouvir a opinião da sociedade sobre a inclusão do público infantil na campanha de vacinação contra a Covid-19. O formulário vai ficar disponível para toda a população até o dia 2 de janeiro no site gov.br. Está prevista para o dia 4 de janeiro uma audiência pública que contará com a participação social, além de especialistas em imunização, para analisar o resultado da consulta. Ainda não foi confirmado o local, mas assim que for definido, vai ser divulgado pelo Ministério. O resultado da audiência vai ser formalizado após a análise da Câmara Técnica Assessora de Imunizações. Caso seja incluída no Programa Nacional de Imunizações a aplicação de vacina para crianças de 5 a 11 anos, o Ministério da Saúde já tem um contrato com a farmacêutica Pfizer para receber os imunizantes destinados a este público. Nós anunciamos ontem que o prazo para comprovação de prova de vida de aposentados e pensionistas do INSS seria até esta sexta-feira, 31 de dezembro. Hoje, esse prazo foi prorrogado e segue até julho do próximo ano. A todos, uma boa noite. Boa noite, Ronaldo. Reinaldo, e as trocas de chocolates em datas festivas é algo bem comum e uma delícia, né? Claro. Quem não gosta de apreciar um bom chocolate? Segundo a Associação Brasileira de Chocolates, Amendoins e Balas, a produção nacional deste ano teve uma alta expressiva. A indústria nacional de chocolate produziu mais de 500 mil toneladas de produtos de janeiro a setembro de 2021. Este número representa uma alta de 44% em relação ao mesmo período do ano passado. Um dos fatores que possibilitou este aumento foi a flexibilização da pandemia. Em 2021, eu acredito que a venda está sendo melhor sim, devido às pessoas começarem a tranquilizar um pouco com a vinda da vacina e acaba saindo um pouco mais de casa, com mais segurança. Em 2020, o Brasil exportou chocolates para 125 países, somatória que amplia o número de vendas para quase 30 mil toneladas. Para 2022, a expectativa é superar esses números. Nesse ano, o crescimento está sendo bastante expressivo. Os dados mostram que o consumo de chocolate faz parte da vida do brasileiro. E esse resultado aponta que, mesmo diante de todo esse momento desafiador da pandemia, estamos vivenciando agora um momento de crescimento real e progressivo. Sabe aquela sensação de felicidade após comer um chocolate? Fique sabendo que não é apenas imaginação. É comprovado cientificamente que o chocolate possui presença de serotonina.
uma molécula que comunica com o nosso cérebro, estimulando o bom humor e bem-estar. Naqueles dias mais tristes, mais melancólicos, a gente come um chocolate e fica mais alegre, com certeza. Se o chocolate ajuda a deixar o dia a dia mais doce, o jeito é levar alguns para casa. Peguei uns de menta, peguei uns de licor, para experimentar. Já compramos para levar para casa, para a família conhecer. Nenhuma refeição sem chocolate é considerada uma refeição. Tem que ter uma sobremesinha e tem que ser um chocolatinho, com certeza. Mas é muito bom, né? Chocolate para a gente se deliciar de vez em quando. Dá água na boca. Guloseima, né? Mas olha, tem uma história muito bonita lá no nordeste do país, na cidade de Ilhéus, uma família que produz cacau, inaugurou uma marca de chocolates que já conquistou o prêmio. A inspiração para empreender, Adriana, sabe de quem? De uma menina de 9 anos, a Júlia. Terceiro colocado já é um prêmio de R$ 2.500, além do certificado e o selo. E ficou com quem? Chocolates da Ju, né? As Jus aí ficaram em terceiro lugar. Parabéns ao Lucas, a Ju, a toda a família, né, que segue produzindo, que vocês tenham cada vez mais sucesso. Ganhar o prêmio de terceiro melhor chocolate artesanal do Brasil foi o momento mais marcante do ano para a Júlia. Com apenas 9 anos, ela incentivou sua família a produzir chocolates em Ilhéus, na Bahia. Ela chegou com um papel escrito, né, por ela mesma, que era o plano de trabalho da empresa, com a marca Chocolate da Ju, com o papel de que cada um ia fazer na empresa. E aí a gente decidiu, né, realmente abraçar esse sonho dela. Esse sonho de ser empreendedora nasceu durante a pandemia, quando ela ficou mais tempo em casa. Seus pais são produtores de cacau e, ao ver o pai trabalhar, veio a ideia: por que não fazer também os chocolates? Eu degustava os chocolates dos clientes de meu pai, né? E um dia eu cheguei para ele e disse: pai, por que a gente não pode ter, já que a gente cuida com tanto amor e carinho do cacau produzido na nossa fazenda, por que a gente não pode ter a nossa própria marca de chocolate? E o que começou numa pequena cozinha se tornou algo ainda maior. Hoje, os chocolates da Ju têm o selo do terceiro lugar do prêmio CNA Brasil Artesanal. E a família pretende expandir o negócio. A gente tem hoje já alguns pontos de venda e o concurso nos deu uma credibilidade muito boa para o mercado. Então a intenção realmente é ampliar, né? Trabalhar realmente no e-commerce. Sem deixar de ser criança ao empreender, a Ju também tem o sonho de ter uma loja física no futuro. Mas em sua imaginação, não é qualquer loja. Eu quero abrir uma loja de chocolate com a estátua de dinossauro feita de chocolate na frente da loja. Vai derreter? Vai, mas eu vou ter que fazer, eu quero fazer. Uma das ações na Canção Nova é promover a vida e a família e levar esperança a tantos lares por este país e pelo mundo afora. Isto é um gesto de evangelização. E só acontece porque muitos brasileiros contribuem para que esta canção seja cantada para todos e em todos os dias com boas obras. A fé sem obras é vazia. Estamos com 82% da nossa meta da campanha do projeto Dá-me Almas, deste mês de dezembro. Temos apenas 3 dias úteis e precisamos alcançar 6% ao dia para chegarmos aos 100%. Leve esperança a quem precisa e multiplique o bem com generosidade de um coração que ama. Acesse clube.cançãonova.com, escolha uma forma de ajudar a Canção Nova. E obrigada por sua contribuição. Olha, a igreja celebra hoje os Santos Inocentes. A data faz memória ao triste momento do massacre de centenas de meninos com até 2 anos de idade, mortos por Herodes após o nascimento de Jesus Cristo. A intenção do rei tirano era afastar de seu caminho quem colocasse em risco a segurança de seu governo. Pensando na proteção das crianças desde a sua concepção, uma proposta nasceu na Polônia e foi acolhida pela igreja no Brasil. É a adoção espiritual, um acolhimento feito pelos fiéis através da oração.
Você vai entender melhor o que está nesta proposta na entrevista que o Reinaldo César fez dias atrás com o bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Tiago Stanislau, que está à frente desta linda campanha. Estamos recebendo em nossos estúdios Dom Tiago Stanislau, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, para falar sobre adoção espiritual. Dom Tiago, muito obrigado pela presença. O que é a adoção espiritual? Adoção espiritual, como o próprio nome nos diz, é acolhimento de uma criança que veio para este mundo e precisa ser abraçada, acolhida, adotada. Qual crianças precisam desse tipo de acolhimento? As crianças concebidas que não são aguardadas, vieram para este mundo como, sem dúvida, a bênção de Deus, mas os pais não aguardam elas. Por isso, tantas vezes, nas diversas situações que as pessoas se encontram, esta vida não é acolhida bem. E nós queremos, através da oração, dar para essas crianças nosso amor, dar para essas crianças nossa força perante Deus, rezando na intenção delas, como também na intenção das mães delas e dos familiares. Dom Tiago, como surgiu a iniciativa Adoção Espiritual? Daquilo que eu entendo, a adoção espiritual começou nos anos 80, em alguns países da Europa, talvez Inglaterra. Eu sei que chegou na Polônia em 1987, onde tornou-se realmente uma iniciativa bem conhecida e bem acolhida, bem abraçada. Eu trouxe ela para o Rio de Janeiro no ano passado, quando nós terminamos a Semana da Família. Abraçamos esta campanha como um gesto concreto para que realmente a vida seja preservada, seja defendida, rezando na intenção que eu expliquei, que falei, da adoção espiritual. As pessoas, os fiéis que desejarem participar, qual é o procedimento que elas devem tomar? O que elas precisam fazer? O modo mais fácil é procurar as redes sociais ou o site. O site é adoçãoespiritual.org.br, sem tio e sem cedilha. E as redes Instagram e Facebook, Adoção Espiritual Rio. Depois basta, com uma oração que também se encontra, dedicar essa intenção a Deus e começar a adoção espiritual. O senhor poderia falar um pouquinho sobre os frutos dessa ação, dessa iniciativa? Eu vejo o maior e mais importante, na minha visão, fruto é grandes paz que encontram as mulheres que passaram pela experiência do aborto. Muitas delas, naquele momento, naquela situação, não tiveram uma avaliação boa, ou então não tiveram apoio, então ficaram assustadas com aquele momento, aquela notícia. E, claro, o mundo de hoje apresenta aborto como uma solução. Por causa disso, elas cometerão aborto. Mas sabemos muito bem, psicologia explica que isso traz grande prejuízo, tanto psicológico como espiritual. Por mais que a pessoa confesse esse pecado, depois ainda fica no coração alguma tristeza, algum peso. A adoção espiritual traz um alívio. Além da pessoa que deseja participar e participa, ela pode também contribuir com sua ação voluntária de outra forma com essa iniciativa, com essa campanha, esse projeto? Ajude divulgando, repassando para os seus amigos. Se você procurar bem lá no site toda a explicação, você vai entender muito bem de que se trata, qual é o objetivo, quais são os benefícios, para depois passar para outras pessoas. Dom Tiago, muito obrigado pela presença em nossos estúdios e parabéns por esta iniciativa também aqui sendo lançada no Brasil. Muito obrigado também pelo acolhimento, também pela possibilidade de estar aqui e falar um pouco sobre a adoção espiritual. Que Deus abençoe a Canção Nova, jornalismo e todas as pessoas que trabalham aqui. Amém, muito obrigado. Nós conversamos com o Dom Tiago Stanislau, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Bom, eu convido você a adotar espiritualmente uma criança que corre risco de morte. É uma experiência incrível que eu tenho feito. Bom, e na Terra Santa, terra do nascimento de Jesus, foi também o lugar da morte de muitas crianças no tempo do rei Herodes.
um triste episódio bíblico, lembrado de maneira especial por toda a igreja no Dia dos Santos Inocentes. A celebração dos Santos Inocentes tem o seu fundamento nas Sagradas Escrituras, quando os magos vieram a Belém e encontraram o menino Deus que havia nascido. Receberam um aviso em sonhos para não retornarem a Herodes. Então, voltaram para a terra deles seguindo um outro caminho. Depois que os magos partiram, José, avisado em sonho, foge da fúria do rei Herodes para o Egito com Maria e Jesus. E quando o rei percebeu que os magos não retornaram para falar onde estava o menino Jesus, narra o evangelista Mateus que Herodes ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de 2 anos para baixo. Este episódio bíblico que ocorreu aqui em Belém é lembrado por toda a igreja de maneira especial na celebração dos Santos Inocentes, instituída pelo Papa São Pio V. A missa solene foi realizada na Gruta de São José, no complexo da Basílica da Natividade, em Belém. A gruta marca o local onde o anjo apareceu em sonho a José e disse a ele para fugir para o Egito com Maria e o menino. Innanzitutto questo posto ci ricorda questi bambini che sono uccisi, che sono testimoni. Primeiro de tudo, este lugar nos lembra as crianças que foram mortas, que são mártires, que no início de sua existência entregaram suas vidas. Isso na igreja é chamado de batismo de sangue. Os santos inocentes, com suas vidas, testemunharam o que significa realmente ser cristão e comunicar a fé. Quello che veramente è l'essere cristiano, comunicare, trasmettere la fede verso gli altri. A celebração foi presidida por Frei Dobromir Yastal, vigário da Custódia da Terra Santa, que em sua homilia disse: quem caminha na luz e pratica a verdade, vive em comunhão com Deus e com os irmãos, e é purificado de todo pecado pelo sangue de Jesus na cruz. Ao contrário, quem caminha nas trevas não pratica a verdade, não vive em comunhão com Cristo e com os irmãos, e está longe da salvação. Una parte abbiamo Erode e dall'altra parte Giuseppe e Maria. Ecco, questi 2 tipi di personaggi, Erode che rappresenta proprio la... De um lado temos Herodes e do outro José e Maria, 2 tipos de personagens. Herodes representa a crueldade e a vida na escuridão, o que é um perigo para os seus contemporâneos, mas também para si mesmo. A fonte dessa escuridão é seu próprio coração. Por outro lado, José e Maria aceitam o chamado de Deus, cumprem-no e trazem Jesus, salvação, para o mundo. Compimento è che portano al mondo proprio Gesù, la salvezza. Uma celebração que nos faz refletir sobre o martírio das crianças que padeceram pela fúria de Herodes, mas também nos lembra de tantos pequeninos que sofrem na atualidade. Com esta reportagem, o Canção Nova Notícias fica por aqui. A gente se vê amanhã. Boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã.